Então não caí de paraquedas nem na musculação, nem do CrossFit. Só que no CrossFit foi um impacto diferente, porque eu conheci o CrossFit e não tinha esse conhecimento do que era modalidade, né? A modalidade era bem crua e a modalidade era meio que... A gente seguia aqui meio que uma cópia do que os americanos faziam. O início do CrossFit era o salto no caixote, barra e o arremesso. Era mais isso, não era? O pior assim, que no CrossFit lá começou com essa história do pneu, né? É mesmo. E eu virei pneu umas 2 vezes só na minha vida. mas sim, a gente começou pelo treinamento de levantamento de peso olímpico. Uhum. Porém, de forma muito arcaica ainda pela falta de conhecimento, tanto de conhecimento técnico e de aprimoramento técnico, porque não tem tantos profissionais que trabalhavam com isso na época, e a maioria dos que sabiam eram atletas praticantes, não era profissional de educação física. Então, esse que era um professor de educação física não era engrenado nesse tipo de atividade. O que tinha era treinadores. Aquilo que a gente fala, treinador. Treinador que não é formado, é por baixo de experiência. Sim, então, esse pessoal aí... A gente sabe, né? Tem muito pessoal bom que não é formado e domina certa modalidade. Foi assim com o levantamento de peso, foi assim. Isso aí é o que estão querendo fazer lá no Senado, né? Querendo tirar o CREF e deixar os caras com experiência poder atuar na área. Acho que já tem uma, né? Se a pessoa fica 10 anos em determinada atividade, eu acho que ele já é apto a poder trabalhar nisso. Então foi assim. Aí com o passar do tempo, né? Até também pela nossa meio capacidade de aprendizagem, a gente foi desenvolvendo melhor os movimentos, fomos desenvolvendo melhor as técnicas. Aí nós fomos testando o que dava, o que não dava certo no meio do CrossFit, né? Para depois o CrossFit ele ficou, parece que meio que explodiu de uma hora para outra. Virou meio moda, né? Teve uma época que virou uma moda, foi um boom, né? Porém, o que sempre era o questionado ali, a eficácia do CrossFit, né? E muitos se falavam de lesão, né, João? Antigamente que o pessoal não era apto a treinar nada, né? Nunca treinou na vida. Não porque eu vou fazer CrossFit, porque o CrossFit emagrece. Era isso que o pessoal sempre ficava falando. Mas a pessoa que nunca treinou e chegava num treinamento, porque às vezes aquele profissional ele não tinha aquela experiência didática, e a pessoa se lesionava. Mas não quer dizer que a modalidade do CrossFit é uma modalidade lesiva. Ô, João, se você como profissional, você acha interessante que a pessoa antes de fazer o CrossFit, ela começa direto... A pessoa nunca fez nada, nunca fez porra nenhuma. Ela começar direto no CrossFit, com os fundamentos do CrossFit, ou você acha interessante que ela faça uma base numa musculação mais tradicional, por exemplo? Vamos contextualizar. Por exemplo, assim, CrossFit machuca, né? O que acontece que o CrossFit machuca? Alguns estudos mostram que, principalmente, né, negligência profissional. É a principal, negligência profissional, ou seja, o professor não está apto a passar. Ele não estando apto a passar, várias vertentes se afloram. Por exemplo, ele não está apto a passar, ele não está apto a ver se o cara está fazendo o movimento certo ou não. Né? Ele não está apto a passar, ele não sabe a carga certa de treino daquela pessoa. Ele não está apto a passar, ele não sabe corrigir os movimentos para aquela pessoa. Não sabe inserir uma progressão, não sabe inserir uma didática, sabe inserir uma regressão. Então isso, de forma, né, crônica, vai fazer o aluno lesionar sim. Precisa de uma base? Acho que como todo treinamento, a pessoa ela precisa de uma base. O que é o interessante da musculação? Ela é fácil trabalhar. Em que eu digo que ela é fácil trabalhar? A pessoa que ela tem uma estrutura corporal, uma estrutura de massa muscular
né, e vem pro CrossFit, pô, a chance dela se dar bem no CrossFit é bem maior do que uma pessoa que nunca fez nada e vai lá. Sim. Por quê? Porque ela já tem uma base, já tem uma estrutura corporal, então ela Até já tem porque uma a máquina facilita o movimento. Exatamente isso. A máquina ela facilita a execução dos movimentos para você treinar estruturas isoladas. Sim, Ponto. Até porque um profissional pode machucar ele na musculação de qualquer forma, se ele não souber orientar. Isso, É na máquina. E eu falo assim, e a intensidade que você trabalha. Você nunca vê ninguém você não vê ninguém lesionando a 60% do, né? Sim. Agora você vê lesionando a 90%, 100%. Aí já é uma diferente. pessoa que nunca fez CrossFit na vida, eu acho interessante que ela comece fazendo musculação, utilizando equipamento da musculação, não tô falando nem dos exercícios básicos. O equipamento, ele produz mais força útil muscular, né? E dá uma certa preparação por uma atividade mais complexa futura. Sim. Né? Eu concordo também.